Isaías 32, a partir do verso 15. A palavra do Senhor diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. E o fruto da justiça será paz. E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras e em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. E nesse culto nós queremos ouvir a voz do Senhor. Temos te buscado, Senhor, temos te adorado, temos orado, temos cantado louvores, tocado os nossos instrumentos, porque cremos, porque a Tua palavra assim nos ensina que o Senhor habita no meio dos louvores. Cremos que estamos reunidos na autoridade do nome de Jesus e que a Tua promessa se cumpre agora. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Tua palavra nos promete também que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas que o Senhor derramaria sobre nós o Teu Consolador, o Espírito Santo, que nos faria lembrar todas as coisas que o Senhor tem ensinado e nos deixaria paz. A paz que é diferente do mundo, é a paz do Teu Espírito Santo. E nessa hora eu quero te pedir, cumpre a Tua promessa, e revela a Tua presença, e ministra ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós vimos a semana passada, estudamos o capítulo 30 do livro de Isaías, e o profeta Isaías continua proclamando a palavra de Deus diante de uma situação de crise que o povo de Judá vivia com a invasão de Senaqueribe da Síria. E Isaías estava lá falando sobre naquele contexto de uma guerra, e eles estavam procurando o Egito e tal. E aí o que aconteceu é que nada deu certo. É interessante que às vezes na nossa vida a gente só busca Deus quando nada mais dá certo. Não é verdade? E aí a gente corre para lá, corre para cá e de repente diz, não funcionou, não deu. E aí o profeta disse, olha, Deus está falando para você que a solução é essa. Ele é a resposta, olha para cima, olha para cima, olha para cima. E aí eles começaram a olhar para cima e buscar Deus, do jeito de Deus. E aí quando a gente começa a buscar Deus do jeito de Deus, surge uma nova pergunta. E a pergunta é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Agora vamos falar a verdade, né? Agora você fala a verdade para mim aqui, tá? Você já perguntou até quando, Senhor, para Deus? Levanta a mão aí. Eu vou levantar as duas aqui, né? É verdade. Até quando, Senhor? E aí entra em crise o nosso coração, para a gente entender como funciona o relógio de Deus. É interessante que o tempo, ele tem uma conotação diferente para nós, não é? A gente às vezes vai trabalhar ou vai para uma situação que a gente não está gostando muito, né? Diz assim, não passa esse tempo, misericórdia, parece que está demorando mais, né? Mas se a gente vai para um lugar muito agradável, não é? Nossa, como passou o tempo, eu nem percebi,
não é? E o tempo tem conotações diferentes. E quando a gente está passando por uma luta, por um sofrimento, por um tempo de angústia, o que acontece é que a gente está lá dizendo: Senhor, o que está acontecendo? O teu tempo, eu não estou entendendo, a coisa está difícil. E essa é a luta do nosso coração. E Deus vai responder para a gente que o relógio dele funciona diferente do nosso relógio. E é claro, a gente pode entender isso. A gente vai entender porque o relógio de Deus está dentro da eternidade. É interessante que a Bíblia vai usar duas palavras diferentes para falar sobre tempo. Uma das palavras tem a ver com a medida do tempo que nós temos. Como é que a gente mede o tempo? A gente mede o tempo, não é? Pela quantidade, não é? Ou pela duração que a Terra gasta para dar uma volta no seu próprio eixo, que a gente chama isso de dia. A gente vai chamar de ano o tempo, o número de voltinhas que ele deu no seu próprio eixo, que gastou para ele dar uma volta completa em torno do Sol. E a gente chama isso de ano. É assim que a gente mede o tempo. Os meses, é interessante, porque os meses no passado, eles eram medidos, não é, pela mudança da lua. Havia 4 mudanças da lua, eles chamavam as 4 mudanças da lua de mês. Depois eles fizeram os cálculos e viram que a mudança da lua não batia com a mudança da volta do sol e fizeram um ajuste de calendário. Mas eles mediam o tempo de acordo com as revelações ou as marcas perceptíveis que eles tinham. Tanto é assim que se eu pegar você e colocar num lugar escuro, não é? Numa cela, numa solitária, que você não vê o nascer do sol, não é? E o pôr do sol, você vai perder a noção do tempo. Você não vai saber quantas horas, dias, você não vai saber, porque você não vai ter referenciais de medida. Agora, o tempo de Deus, que a Bíblia vai usar uma outra palavra, ela é medida, e essa é a resposta de Deus através de Isaías, de modo diferente. Olha só como Isaías vai responder a essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando? E ele vai responder dizendo assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Não importa como nós medimos o tempo, mas a resposta de Deus ao até quando que nós temos, olhando para o tempo e Ele olhando da eternidade, tem a ver com o derramar do Espírito Santo. Porque o relógio de Deus não marca horas, minutos, dias, anos, mas marca derramamentos do seu Espírito sobre a nossa vida. O relógio de Deus marca os derramamentos do seu Espírito. Frances Roberts, aquela autora do livro que eu falei agora, Vinde Amados Meus, ela diz uma frase, eu anotei essa frase que eu achei muito interessante, ela diz assim: a vida não é formada de projetos, mas de derramamentos. Deus se derramando sobre nós. O Senhor já havia revelado para aquele povo que a solução da crise não era o Egito, mas o Senhor se revelando ao seu povo. E por isso a resposta do tempo de Deus era derramar Ele mesmo sobre nós. E nesse sentido, o tempo de Deus tem uma conotação diferente. E eu posso dizer até que quanto mais, melhor. Porque representa mais derramamento do Espírito. Não quer dizer que eu quero mais tempo em medida de dias e horas, mas no tempo de Deus, quanto mais tempo, melhor, porque serão mais derramamentos do Espírito Santo.
E nesse sentido também, a medida muda. De quantas voltinhas a terra mexe, para quanto Deus tem derramado dele mesmo sobre a nossa vida. E aí a gente começa a perguntar, quando a gente olha para a questão do tempo de Deus, quanto eu preciso do Senhor agora? Quanto eu preciso da tua graça? Quanto da graça de Deus eu necessito para o enfrentamento de hoje? Porque o tempo de Deus é medido pelos derramamentos dele. Mas, se é assim, e se quanto tempo, quanto mais, melhor, então vai surgir uma outra pergunta. E a pergunta é: o que eu posso fazer para Deus derramar mais sobre mim? É interessante isso, né? Eu estava meditando nesse texto, e meditação é assim: a gente começa a ler a palavra fala ao nosso coração, a gente faz uma pergunta, a gente vai buscar na Bíblia a resposta, não é? E assim vai acontecendo. E eu estava lá meditando e veio a pergunta: tá bom, Senhor, se o teu tempo é medido assim, o que eu posso fazer? Como é que pode caminhar para eu receber mais da tua graça? E aí eu tenho que conectar isso, para ter essa resposta, ao Novo Testamento. E eu vou encontrar essa resposta lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. E à medida que eu ia pensando nesse texto e meditando, me veio uma ideia à mente. A ideia é a seguinte: que na história, essa medida do tempo, e esse referencial do tempo, ele era anunciado de maneiras diferentes. Hoje você tem um relógio aí no seu pulso, mas nem sempre foi assim. Lá no passado, a primeira marca do tempo foi o relógio de sol. Então alguém construía um relógio de sol que ficava num lugar visível, e o povo da cidade olhava a sombra, não é? E dizia: opa, é tal hora. Ao decorrer da história, a marcação do tempo, que não era o relógio, passou a ser a badalada do sino. E os grandes relógios históricos que a gente tem, por exemplo, como o Big Ben de Londres, eles badalam o sino para marcar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o povo ouvia o badalar do sino. Então, quais são as badaladas do relógio de Deus? Agora, no relógio humano, a badalada vem só do relógio. Mas no tempo de Deus, que é o derramar do Espírito sobre a nossa vida, a badalada é uma participação entre Deus e o homem no propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, como é que funciona esse negócio das badaladas de Deus na minha vida? Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a gente vai encontrar essa resposta. E o autor do livro de Hebreus, ele compara essas badaladas, não é, do relógio de Deus, com uma corrida de maratona. E eu achei interessante porque tem muito a ver com essa badalada, com o tempo de Deus. Por quê? Quanto dura uma maratona? Quanto dura? Depende do último corredor chegar, o tempo que ele vai levar para chegar no estádio. Ela só termina a competição quando o último corredor chegar. Não tem um tempo. O tempo é variável. Eu sei que o primeiro pode chegar num tempo e o último chegar muitas horas depois. E assim funciona o tempo de Deus. E as badaladas do relógio de Deus são assim. Essa mistura entre o meu tempo e o tempo de Deus, de tal maneira que o propósito de Deus na minha vida se cumpra integralmente. E aí, Hebreus vai pegar e vai nos ensinar quais são essas badaladas ou os passos que eu vou dando nessa corrida de maratona para a gente chegar
no tempo de Deus, no propósito de Deus, nos derramamentos de Deus. Então, a primeira badalada, eu quero olhar com vocês hoje. E essa primeira badalada vai encontrar-se no capítulo 12, versículo 1. E eu vou ler esse texto à medida que a gente for pensando aqui nas badaladas. Diz assim, capítulo 12, versículo 1: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Primeira coisa, na badalada do relógio de Deus ou na corrida de maratona da fé, o que a Bíblia está nos ensinando é que nessa corrida, muitas vezes nós desanimamos. Eu não consigo nem imaginar correr 42 quilômetros. Eu acho que eu morro antes de chegar lá. Eu acho que alguns vão morrer junto comigo no caminho. 42 quilômetros é muito. Agora tem uma coisa interessante que acontece na maratona, que tem tudo a ver com esse badalar do relógio de Deus na nossa vida. É que esse corredor que está lá caminhando, está correndo, está lá indo na direção do alvo, durante toda a corrida, ele é motivado pelas pessoas que estão na beira do caminho. Se você já assistiu uma maratona moderna, você vai ver que a rua é interditada, não é? E durante todo o trajeto tem gente na beira do caminho. E a pessoa vai passando, à medida que ela vai passando, alguém grita: vai, falta pouco, não desanima não. E se tiver um mais assim, eles vão gritar mais ainda: vai mais rápido. Em alguns lugares tem gente com água, toma aqui um copo d'água. Tem pontos que distribuem água. Tem gente que põe uma frutinha. Tem mesas com frutas. E quando essa pessoa chega no estádio, não importa se ele é o primeiro ou o último, o estádio fica de pé e começa a aplaudir, e aplaudir, e aplaudir. E as pessoas estão lá, gritando: vai, falta pouco, falta pouco. Eu tenho na minha mente a imagem de uma corredora numa Olimpíada, anos atrás, que ela chegou no estádio cambaleante. Eu não sei se você lembra dessa imagem. Ela ia assim, caindo assim, e o povo de pé aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. E algumas pessoas, você não pode tocar na pessoa que está correndo, mas algumas pessoas entraram ali e começaram a correr do lado, e dizer assim: nós estamos aqui, vamos lá, vem, falta pouco, falta pouco. Até que ela atravessou ali e desfaleceu, e todo mundo foi lá abraçar, e o povo aplaudiu de pé. É interessante, ela não ganhou medalha nenhuma, ela era uma das últimas. Hebreus capítulo 11 vai falar de uma grande nuvem de testemunhas ao longo da história, de homens e mulheres de Deus, que foram aqueles que atravessaram a maratona da fé e alcançaram o propósito de Deus. E Deus está dizendo assim: olha, a primeira badalada nesse tempo do meu relógio, é colocar ao redor de você gente que já viveu algo tremendo comigo para fazer diferença na tua vida. E aí o testemunho dessa gente passa a ser a grande motivação da torcida de Deus para nós. E essa gente está dizendo: olha, se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Por isso, se você está num momento de crise, eu queria dizer para você: leia a Bíblia. Porque na Bíblia você vai encontrar as histórias de gente que Deus abençoou no meio das suas crises. Mas não leia só a Bíblia, leia testemunhos. E eu gosto muito de biografias, porque quando eu leio a biografia, eu vejo gente como a gente, na minha época, no meu lugar, fazendo e vivendo situações de confronto, e de repente, tudo bem? Tudo? Achou, pronto, né? Então,
Me perdi. Ah, tá certo. Biografias, ações de confronto, né? E de repente ele está lá contando a história, e aquilo vai me motivando. Você pode ver que no meio da batalha, Deus vai colocar alguém perto de você que vai contar um testemunho, ou vai dar uma palavra de ânimo para você, porque isso faz parte do relógio de Deus tocando as suas badaladas. É a torcida do povo de Deus dizendo: vai, porque há esperança e alegria. Essa semana eu estava conversando com a Érica, e a Érica me contou uma história muito interessante de Billy Graham. Diz que Billy Graham foi, quando jovem, a um museu, o museu da casa de John Wesley, na Inglaterra. E nesse museu tem um lugar ali preservado, que é o quarto dele, e tem uma cordinha ali, não é, separando para você não entrar. E o pessoal que estava na turnê saiu andando, né, e o Billy Graham sumiu. E todo mundo procurando o Billy Graham. Onde é que está o Billy Graham? Onde é que está o Billy Graham? E o Billy Graham tinha pulado a cordinha, entrado dentro do quarto, porque ao lado da cama, na beira da cama, no chão daquele quarto, tem duas marcas onde os joelhos de Wesley se curvavam para orar. E então ele foi lá e encaixou os joelhos dele naquelas marcas. E começou a orar. E aí o guia que veio procurando, entrou ali na cordinha, porque viu aquele homem lá, e ouviu a oração dele: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, porque o Wesley foi um dos grandes avivalistas. Derrama o teu espírito outra vez, faz de novo. E aí a pessoa bateu no ombro dele: Billy, vamos embora. E ele dizia: faz de novo. Sabe, queridos, cada vez que a gente ouve um testemunho, o nosso desejo do coração, porque a badalada de Deus chega a nós, é: faz de novo, mas agora faz na minha vida, Deus. Por isso, se você está na corrida, está perguntando até quando, não está entendendo o relógio de Deus, deixe o Espírito de Deus visitar você, deixe o Espírito de Deus se derramar sobre você, infundindo fé no seu coração, revelando coisas que Ele já fez na vida de outras pessoas. E vai lá, colocar os teus joelhos na senda daqueles que já venceram, e diz: faz de novo, Deus, na minha vida. Essa é a primeira badalada de Deus. Como Deus é tremendo nessas coisas. Você já ouviu a palavra que você precisava de alguém que não sabe nada do que está acontecendo na tua vida? Como Deus faz isso? Eu já contei isso aqui para vocês, mas eu acho tão tremendo. Uma senhora da minha célula, num processo de conversão, ela ainda não foi batizada. Esse ano eu quero batizá-la, se Deus quiser. Ela estava num grande conflito espiritual, numa situação muito angustiosa, e ela passou a tarde orando, pedindo misericórdia de Deus. Mas aquela angústia: até quando, Senhor? Como é que vai ser? E ela saiu de casa porque tinha um horário marcado para ir ao cabeleireiro, e saiu caminhando da sua casa na direção do cabeleireiro, e tinha que atravessar uma rua movimentada, e ela atravessou, e do lado dela, atravessando a rua movimentada, tinha uma jovem. Essa jovem andava mais rápido do que ela. Depois que atravessaram a rua, foi para frente, e ela continuou caminhando, até que aquela jovem voltou e disse assim: Deus me mandou dar uma palavra para você. Ele viu as suas lágrimas hoje à tarde, e já está mandando a resposta que você está ansando. E aquela senhora virou as costas e foi embora. E andava mais rápido, sumiu. E ela dizia assim: meu Deus. Nas badaladas do relógio de Deus, há testemunhos de pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que estão dizendo: Deus pode fazer, Deus vai fazer.
tempo de Deus está chegando. E é por causa disso que a gente está desanimando já. Ouve, vai, a maratona tem fim, vai chegar. E aí não importa se alguém está correndo na frente ou não, o que importa é que eu vou chegar lá em nome do Senhor Jesus. Deu para entender o tempo de Deus? Segunda badalada do tempo de Deus. Diz ainda o capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Segunda badalada nesse relógio de Deus é não somente o povo de Deus, a história, gente, a palavra nos motivando, mas é um conselho de Deus. Olha, se tudo depende do derramar do meu espírito, então livre-se de tudo que pode atrapalhar você a chegar na vitória. Quando nós estudamos a história das Olimpíadas, nós vamos descobrir que os recordes estão crescendo, cada ano está batendo um recorde. E a gente fica pensando, será que é porque o homem ficou mais forte, melhor, mais capaz? Não, é porque esse princípio sempre foi aplicado à história dos esportes. Porque esse princípio tem a ver com o foco, tem a ver com a eficiência. Então o que está acontecendo é que as pessoas vão aliviar o peso que representa aqui a concentração no foco. As roupas, os equipamentos dos atletas mudaram, pois o foco é eficiência para chegar na vitória. É esse o foco. Se você olhar, por exemplo, os nadadores hoje, não é? Natação, tá? Eles usam uma roupa muito esquisita. Não é mais calção de banho. É um tipo de, sei lá o que é aquilo. Macacão, né? Que foi projetado olhando para a pele dos golfinhos, para ele deslizar na água, e isso dá não sei quantos milissegundos de vantagem. Interessante, porque eles estão preocupados com eficiência, foco na vitória. Esse é o foco. E aí Deus está dizendo na segunda badalada do seu tempo, toma cuidado com o que atrapalha você de correr melhor. Alivia o peso. Porque o foco é eficiência. Se a vitória vem dos derramares do Espírito na nossa vida, eu tenho que olhar o que está impedindo, ou o que está retardando o derramar do Espírito na minha vida. Você já olhou fotografia dos corredores antigos? A roupa que eles usavam? É muito engraçado. Os mais antigos corriam de calça, nem de calção, porque o foco não estava na eficiência, estava na aparência. Bonito. Afinal de contas, eu sou um lorde. Está entendendo? Aí, à medida que a eficiência passou a ser o foco, eu comecei a tirar. Nas maratonas, na antiga, se você lembra da história da maratona, foi um cidadão que saiu com uma boa notícia para a cidade, para dizer, ganhamos a guerra. E ele vai deixando pelo caminho a sua roupa, porque ele não quer nada que atrapalhe ele chegar lá mais rápido. No relógio de Deus funciona assim. Deus derrama o seu Espírito e essa é a nossa vitória. É por causa do poder dele que a gente chega lá na meta.
Deus coloca no nosso caminho pessoas, Deus coloca a palavra, Deus coloca gente que aplaude, que diz, que motiva, para a gente crer que a gente vai chegar lá. Mas há coisas que não são necessariamente pecados, porque o próximo lado vai ser, toma cuidado com o pecado, tá? Mas há coisas que não são necessariamente pecado, mas que são pesos, equipamento inútil que eu estou carregando na minha vida, e que impedem o derramar, ou retardam o derramar do Espírito sobre nós. Jesus contou a parábola, dos solos. Ele disse que esse retardar tinha a ver com as ervas daninhas, que sufocavam aquela planta de modo que ela não desse fruto. E Jesus disse: olha, essas ervas daninhas são os cuidados deste mundo, dos dias de hoje. São os cuidados, que não são necessariamente maus, mas que entulham a nossa vida. A palavra de Deus vai nos ensinar que Isaac sofreu um problema com os seus inimigos. Os inimigos iam lá e entulhavam os seus poços, de tal maneira que ele não tivesse água para dar para suas ovelhas. E um dia chegaram os seus empregados e perguntaram para Isaías: vamos cavar um novo poço? Ele disse: negativo, desentulha o poço, porque lá embaixo tem água. E às vezes, queridos, a gente sai correndo pela vida tentando descobrir novos poços, quando o Senhor diz assim: tira o entulho que está no teu poço, porque aqui tem água abundante para a tua vida, e você já sabe que eu sou a água abundante que você precisa. Nessa corrida da vida, a gente tem que olhar o que está nos impedindo de receber mais do Espírito Santo, derramar da sua graça, manifestações do seu poder na nossa vida, porque o relógio de Deus funciona na medida dos derramares do seu Espírito. E sabe, são coisas simples. Por exemplo, o seu telefone celular. Quanto tempo você gasta com ele? Tem gente que não consegue ficar no culto sem responder um WhatsApp. Estou vendo alguns agora, acabei de ver. Ali tem um, já vi, é ou não é? Eu vi agora. Nem balança a cabeça, fica assim. Algum tempo atrás eu fui convidado para uma entrevista numa universidade americana, e fui convidado pelo reitor da universidade para almoçar, junto com a diretoria, e a gente foi num restaurante, e o homem botou o celular dele ali, e ficou o tempo todo digitando. Foi tão desagradável, que quando ele saiu primeiro, toda a diretoria olhou para mim e pediu desculpas, de vergonha, porque o homem só não saía do telefone. O problema não é o telefone. O problema é que, às vezes, a nossa vida está entulhada de coisas que nos impedem de ter comunhão com Deus. Você vai orar e de repente faz plim, você para. Senhor, só um segundinho aqui, é urgente. Pô, voltei, Senhor, estou aqui. O Senhor vai olhar assim: eu sou a prioridade na tua vida. Mas não é só isso, às vezes tem coisas bobas que estão no dia a dia da gente, que eu não sei o que é, eu só peguei isso aqui como exemplo, e estão entulhando a nossa vida. E se o tempo de Deus é medido pelo derramar do seu Espírito, e se quanto mais, melhor, então eu tenho que ser eficiente na busca do derramar do Espírito Santo na minha vida. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz agora, porque eu estou te buscando.
A Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Porque quem bate, abre, quem busca, encontra, quem pede, recebe. É coisa mais simples, mas são palavras do Senhor Jesus. E aí a palavra de Deus está dizendo assim: olha, escuta o badalo do relógio. E o badalo do relógio diz assim: tira fora o que não é necessariamente ruim, mas que está impedindo você de caminhar com mais eficiência na direção do projeto que Deus tem para a tua vida. E na medida do derramar do Espírito, Isaías vai então falar uma coisa tremenda para a gente. Até que o Espírito seja derramado. E o que acontece quando o Espírito é derramado? O deserto se torna campo fértil. O campo fértil se torna uma floresta. Há paz nas suas cidades. A justiça na terra. E até os bois e os jumentos andam soltos, porque ninguém rouba. E ainda que chova saraiva, e parece uma contradição, porque se é Deus que está no controle, vai chover saraiva, vai destruir a cidade, não faz mal, porque vocês serão felizes, porque vocês estão plantados ao lado de um ribeiro perene. É isso que está na Bíblia. Então nessa manhã, meu tempo acabou. Nessa manhã, eu quero orar com você. Eu vou continuar a falar sobre o badalo do relógio de Deus hoje à noite. Convido você para estar aqui com a gente. Tem muita coisa linda aqui nesse texto. Mas hoje eu queria orar com você. E essa oração é particular. Você vai falar com Deus agora. Você vai curvar a tua fronte. Deus já colocou testemunhas ao seu redor. Eu estou aqui para dizer isso para você, mas não sou só eu. Tem testemunhas de Deus na palavra, na história. Gente que Deus colocou o teu caminho para dizer: o Senhor te ama, tem um propósito para a tua vida. E a maratona tem fim. Não precisa desistir, está chegando. Mas não é só isso. O Senhor vai dizer assim: só que você pode correr mais rápido. Dá uma olhada aí, o que é que você tem que tirar? Que está pesando, está atrapalhando. E sabe, não são coisas ruins, é uma questão de prioridade. Então agora a nossa oração é uma oração de pactos com Deus. O que é que você vai limpar? Que hora você vai marcar na presença do Senhor? Porque aquilo que a gente não marca na nossa agenda, não acontece. Se você chegar assim para mim e disser assim: vem um dia na minha casa, eu digo: tá bom. Quando você vai na casa dessa pessoa? Vai? Agora você vai dizer assim: você pode vir quinta-feira aqui em casa, tantas horas? Ou quinta eu não posso, mas eu posso ir sexta. A sexta dá, vem então na sexta. Vai acontecer. Então você tem que marcar o teu encontro com Deus. Você tem que separar a tua campanha de oração. O problema não é a campanha, gente. Será que vocês estão entendendo? É a disciplina. É livrar o peso que nos atrapalha de correr mais rápido na direção do tempo de Deus, que é marcado pelos derramamentos do seu Espírito. Então agora curva a tua fronte e ora, porque essa oração é sua. Faz os seus pactos, faça os seus compromissos. Deus não está preocupado com o sacrifício, não é isso que Ele quer, porque Jesus já pagou tudo na cruz.
Ele está preocupado com a oportunidade de fazer o derramar do seu Espírito. Ele está preocupado que a plantinha que Ele semeou com graça produza fruto. Faz o teu pacto. Senhor, ouve a oração do teu povo agora. E visita. Visita. Derrama o teu Espírito. Marca o tempo presente com o derramar da tua presença. Amém. Mas eu queria agora convidar algumas pessoas para a gente orar junto. O Espírito Santo de Deus está trabalhando e eu vou convidar duas pessoas, dois tipos de pessoas diferentes para virem aqui. Querido, você está afastado de Deus por alguma razão? Você perdeu a rota dessa maratona? Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque se você estiver afastado do projeto de Deus para você, você perdeu o caminho. Você está perdido. Então hoje, eu quero orar com pessoas que sabem que estão afastados do projeto de Deus. E Deus vai colocá-los no caminho de novo. Está entendendo? Não é o fim da maratona. É entrar na rota para chegar no fim. Queria convidar um segundo tipo de gente. Gente que talvez tenha ouvido essa mensagem e dito: Senhor, eu não estou entendendo. Como é que é esse negócio do Senhor derramar o teu Espírito? O que significa essa tua visitação? Eu queria ter a minha primeira. E a palavra de Deus diz que quando a gente se entrega na potente mão de Deus, Deus nos visita. E Ele sela com o Espírito Santo. É o primeiro derramamento, que vai se repetindo, na intensidade da nossa busca. E hoje eu quero convidar pessoas que estão aqui, estão dizendo: eu quero esse primeiro derramamento, que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre mim e vai colocar selado. E o Espírito de Deus vai testificar o seu Espírito, você é filho dele. Então, se há alguém aqui, a quem o Espírito Santo está falando hoje, nessas duas condições, eu quero convidar você a levantar-se do seu lugar, vem aqui, porque eu quero orar por você. E marcar o som dessa badalada no tempo da tua vida, no Cronos, que é uma das palavras usadas para tempo de hoje. Então, se o Senhor está falando com você, vai descendo da galeria. Se o Senhor está falando com você, vai vindo aqui de baixo, bem rápido, em nome do Senhor Jesus, e dizendo assim: eu estou voltando, ou eu estou me colocando na mão de Deus hoje? Então, se o Espírito de Deus está falando, vai levantando, vem para cá. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida hoje. Vem, pode vir, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus está falando aqui. Então vem, você está lá em cima, desce, em nome de Jesus. Se tem uma família que está ouvindo, está na hora de voltar. Vem, família toda, vem, em nome de Jesus, pode vir. Chega aqui. Tem algo tremendo de Deus. Escuta o som da badalada de Deus. É interessante que quando Deus derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes, eles viram uma labareda de fogo sobre a cabeça das pessoas, mas eles ouviram um som como se fosse o de um forte vento que assobiava. Era o sopro de Deus sobre eles. Deus vai soprar a sua graça sobre você. É o sopro de Deus que está vindo. Então vem, se o Espírito de Deus está falando com você, vem, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui. Lá em cima tem povo de Deus. Não se esconde não. Não fica com medo dos degraus, porque Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Se você é essa pessoa, desce, em nome de Jesus, desce. Pode descer.
porque Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Vem, pode vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo novo vai acontecer. O sopro de Deus está vindo. Escuta, é assim. Eu estou soprando, mas Deus vai soprar sobre você. Vem. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar juntos. A oração é de entrega, de retorno. Se você está voltando para o caminho do Senhor, pede para Ele: Senhor, estou fora de rota. Pega pela mão, porque eu não sei nem chegar sozinho. Me coloca no teu caminho. Eu já ouvi a tua voz. Eu já senti a tua presença. Estou com saudades do que eu já experimentei no Senhor. Agora, se você nunca sentiu isso, você vai dizer: Senhor, eu estou abrindo o meu coração, e derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Me visita, porque eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a tua voz, eu quero conhecer o teu poder. Eu sei quem eu sou, pecador, mas derrama graça sobre mim e me ensina a viver no teu tempo, o meu tempo. Pai, estende a tua mão de poder agora sobre esses teus filhinhos e derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama, Senhor, derrama, porque são as visitações do Senhor que fazem diferença na minha vida e na vida deles. E eu quero te pedir, Senhor, que eles sejam abençoados. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. E, Senhor, se tem algum pecado, Senhor, que está lá obstruindo, agora lava, Senhor, no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, de tal maneira que o pecado seja perdoado, e o teu Espírito diga ao Espírito deles: você foi lavado no sangue do Cordeiro. E que toda voz de Satanás que acusa se cale agora em nome de Jesus, porque eles são cordeiros, cordeirinhos, ovelhinhas do Deus vivo. Ó Pai, se há alguma algema de Satanás colocada sobre essa vida, alguma opressão, alguma possessão, algum espírito de enfermidade, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus, e que o derramar da tua graça esteja selando, e o Espírito do Senhor diga ao Espírito deles: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Segura pela mão e toma, e mostra o caminho, Pai. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.